Você achou aí o texto de Hebreus 10? 10, 32 em diante diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se alegra, ou não se agrada. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Diga assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem, diga assim, para a perdição, mas somos os da fé para a preservação da alma. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós a lançamos aqui, certos de que ela é poderosa para trazer todo o poder redentor que nela há, de cura, de libertação, salvação. Nós cremos, ó Pai, que há um ambiente propício para isso, para o ensino, para retermos essa semente sempre viva, que é a palavra de Deus. E esse orvalho, Pai, também, que simboliza a sua palavra, possa descer sobre a terra, ó Deus, e não torne para o alto, sem antes regar esta terra, que é o nosso coração, e que produza muito fruto. Deus, no nome de Jesus, porque nós sabemos que a sua palavra não pode voltar para o Senhor, a palavra que sai da sua boca não pode voltar para o Senhor vazia. Que assim seja, usando, Deus, o teu servo como o Senhor quer. Em nome de Jesus, todos digam amém. O título da mensagem desta manhã é Perdas. Pastor, não tinha um título melhor para o Senhor ministrar nessa manhã? Esse é o alimento para o dia. Amém? Sabe, igreja não é self-service que você escolhe. Deus é que é o chefe, Ele dá a carta, e a carta só tem uma opção, a que Ele deu. Amém, Jesus? Então Deus quer que nós falamos sobre isso. Ele sabe por quê. Nós somos um povo de fé, amém? Nós lemos esse texto rapidamente sobre o contexto de Hebreus 10, do 32 ao 39. O autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele está fazendo um apelo para que os irmãos cristãos do primeiro século se lembrassem do passado e se encorajassem ou fossem animados quanto à recompensa que eles teriam se perseverassem. Isso nada tem a ver com salvação. A salvação de um crente já está garantida em Cristo Jesus. Eu não posso fazer nada para merecê-lo. Eu simplesmente creio, o Senhor teve mérito e me deu, por fé eu acesso. Aqui a palavra é sobre recompensa, e recompensa é para quem faz alguma coisa. O que você fez a respeito da sua salvação para ser salvo? Então, nesse caso, a recompensa não é salvação, a recompensa é galardão. Você está entendendo isso? Mas não vou entrar nisso, porque eu vou voltar nessa série, porque teve muita gente que não entendeu ainda a diferença em salvação e reino, justificação e santificação, salvação e galardão. Nós vamos falar mais disso nesse ano. Mas o certo é que o autor dos Hebreus faz esse apelo, até porque esses cristãos do primeiro século, por ter passado por
tanta coisa difícil, e eles passaram, perseguição, alguns ficaram desanimados, e começaram a achar que estava tardia a volta de Cristo. Olha só, se eles no primeiro século já estavam achando tardia a volta de Cristo, o que sobra para nós que estamos no século 21 e Jesus ainda não voltou? Mas veja que talvez para eles seria muito mais tenso, porque eles também estavam próximos à partida de Jesus. Então eles estavam próximos daquilo que Jesus tinha acabado de fazer, e eles de fato aguardavam como crentes verdadeiros a volta de Cristo. Mas a palavra vem até eles dizendo: olha, não tarda, aquele que vem virá e não, isso crente, aquele que vem virá e não tardará. Deus não tarda, muito menos falha. Então, queridos, é um ânimo, e nós lemos no início dessa reunião também Hebreus 10, no verso 25, dizendo que nós não podemos deixar de congregar. Por causa da perseguição que eles sofreram, por causa de achar que Deus estava tardando, alguns deixaram de congregar. E esse é um apelo para que eles não fizessem isso, porque os que creem, os da fé, não retrocedem. Quantos da fé nós temos aqui nessa manhã? Então, em nome de Jesus, você não vai retroceder. Você toma isso por fé? Sabe, os da fé, eles não retrocedem para a perdição. E eles alegram o coração do Pai porque se movem em fé, e é o único meio, aliás, de agradar a Deus, porque sem fé é impossível fazê-lo. Então preste atenção, o apelo é para que esse povo de fé não retrocedesse, mas que declarasse a vitória. Quantos querem declarar a vitória em 2024? Então marche, vai à frente, não desista, não retroceda. Mas também a palavra que veio, e nós lemos aqui do 32 até o 39, fala de que eles foram espoliados, eles foram insultados, eles também passaram por privações, provas, e eles também sofreram perdas. Então, queridos, não é o que nós vamos encontrar na vida, mas o que a vida vai encontrar em nós. Perdas fazem parte do processo, e nós vamos aprender hoje que tem perdas que são realmente necessárias e outras são desnecessárias, e nós vamos conseguir, em nome de Jesus, e principalmente pela ação do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, distinguir aquilo que nós devemos passar sim, para sairmos aprovados e permanecermos em fé, e aquilo que não precisa acontecer, e nós não venhamos dar causas a essas perdas desnecessárias da nossa vida, ou nas nossas vidas. Então, esta é, em linhas gerais, a exortação, mas também um encorajamento, porque nós precisamos também, como aquele povo cristão do primeiro século, perseverar, porque quando perseverantes, havendo feito a vontade de Deus, nós alcançaremos a promessa. Quantos desejam alcançar a promessa? Então, querido, essa promessa é para mim e para você, e aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. O galardão está preparado para que nós alcancemos. Amém, Jesus? Mas abra a sua Bíblia, então, comigo, agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Versículo de número 8. Amém? Rapidamente também o contexto de 2 aos Coríntios 4 fala que Deus ele colocou a sua glória, o seu espírito, o seu bem mais precioso dentro de um vaso de barro. Ele quis fazer isso. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe quem é esse vaso de barro? Olha para um vaso aí do seu lado. Sabe aqueles crentes pentecostal? Ô vaso! Dá uma de pentecostal e fala assim, ô vaso! Então, segundo aos Coríntios 4, fala que Deus depositou o tesouro em vaso de barro.
o Espírito no vaso de barro. Sabe por quê? Porque a glória é do Senhor. O vaso não, só mantém ali, mas a glória sempre será dele. Amém? Mas vamos lá. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, dizem assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém? O derrubados, em outra versão, que está aí talvez na sua Bíblia, é abatido, não é? Está aí na sua. Amém? Então eu vou falar a primeira parte e você fala a segunda como crente de fé vitorioso. Amém? Então, vamos lá. Em tudo somos atribulados. Ficamos perplexos. Somos perseguidos. Somos derrubados ou abatidos. Glória a Deus. Amém. Este é o Filho de Deus. Este é o que anda, se move por fé, que não retrocede. Ele sabe que em tudo ele é atribulado, porém ele não fica angustiado. A angústia não toma o seu coração. Em tudo ele fica perplexo. Quantos já ficaram perplexos aí? Só ligar a televisão você fica perplexo, não é? Só sair nesse mundão você fica perplexo. Ficamos, mas não desanimados. Perseguidos. Nós até que não somos muito aqui na igreja ocidental. Mas às vezes no trabalho você é perseguido, às vezes na família. Algumas perseguições, em alguma medida, você já foi. Mas não está desamparado, você não está sozinho. E finalmente, abatido, mas não destruído. Sabe, eu fui militar do Exército, servi o Exército por 1 ano e 1 mês no serviço obrigatório. Depois eu entrei na Polícia Militar, onde eu fiquei 18 anos. Então, na verdade, é quase uma segunda pele, né, Sérgio? O militarismo, né, essa função e esse encargo. E é uma milícia, é uma guerra que nós travamos, tanto no sentido de exército, quanto também do serviço policial. Muitas vezes, inclusive numa guerra contra um exército inimigo, existem várias batalhas, porque uma guerra ela é formada por várias batalhas. E nas batalhas, muitas vezes, há o quê? Baixas de soldados, abatidos, feridos e até mortos. Então, você já, no mínimo, já assistiu filmes de guerra, e você sabe que isso é uma realidade. Você já ouviu noticiários e você sabe que isso é verdade. E é tão interessante porque quando nós olhamos para o contexto cristão, nós também somos comparados como soldados em uma guerra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, também nós muitas vezes somos abatidos, como lemos aqui também nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas embora sejamos abatidos, nós devemos declarar que não seremos destruídos. Amém? E algumas mortes há. Mas até uma morte para si mesmo ela é interessante, porque olha só o que diz João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso está sendo referenciado à pessoa de Cristo Jesus. O grão de trigo que desceu do céu, caiu do céu, na terra foi Jesus. Se ele não morresse, ficaria só, porque nenhum outro filho de Deus teria. Mas como ele morre, ele então gera muito fruto. Muitas vezes nós também devemos morrer para nós mesmos para gerar fruto na vida de outros. Você recebe isso em nome de Jesus? A primeira observação que eu quero fazer é que diante desse quadro inicial, quando o grão de trigo que Jesus caiu na terra, diante de uma batalha espiritual que estava sendo travada no cosmos, no mundo espiritual, entre o bem e o mal, quando Jesus morre, lá no inferno, o inferno ele festeja a aparente vitória contra contra Jesus. Então o inferno ele festeja a aparente vitória com a morte de Jesus. Mas Jesus ele ressuscitou. Quem é a igreja do Senhor? Jesus ressuscitou.
Então uma aparente perda, uma aparente morte, não foi suficiente para terminar, por um ponto final na história mais linda que a humanidade já viu e ouviu, que Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo, e ainda que o inferno estava festejando na sexta-feira, no domingo ele teve que ficar. E Jesus ressuscitou. Como também acontece conosco por identificação. Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Porque nós também temos uma identificação com o nosso Cristo. Conosco também acontece o mesmo. Quando o inferno festeja aparente vitória contra você, um soldado abatido muitas vezes no fronte da batalha, então você diz: eu posso estar abatido, porém não estou destruído, porque se com Jesus eu morri, com Ele também eu vou ressuscitar. Aleluia! Essa é a minha e a sua realidade. E o diabo fica endemoniado em saber dessa notícia. Nessa mesma hora deve estar havendo um suicídio em massa nas regiões infernais por conta dessa realidade que está sobre mim e sobre a sua vida. Podemos ser abatidos, soldado ferido, mas não destruídos, porque se Jesus, com Ele nós morremos e identificamos com Ele na morte pelo batismo, mas também com Ele nós ressuscitamos para vivermos em novidade de vida. Mas o que eu quero trabalhar agora, nesse culto, nessa manhã, nessa mensagem, nós já estamos preparando para isso, é exatamente sobre perdas, porque esse mundo é esse mundo relatado pela Bíblia, é o mundo mau, é o mundo que jaz no maligno, é onde há perseguição, onde há tribulação, onde há perplexidade, onde há abatimento. Mas nós precisamos entender que existem perdas que nesse processo, vivendo neste mundo, são necessárias. Diga perda, diga com voz de muitas águas, perda necessária. Ou vou falar mais de uma, né? Então, perdas necessárias. Amém? Em Eclesiastes, no capítulo 3, o homem mais sábio que já pisou na terra, chamado Salomão, ele escreveu falando que há tempo para todo propósito debaixo da terra, dos céus, debaixo dos céus. Amém? O que ele quer dizer? Que existe tempo para tudo. E é interessante que quando nós lemos o texto, ele começa falando exatamente assim, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí no verso de número 6, ele diz assim, tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Olha só que interessante. Então, a própria Bíblia diz que haverá tempo de perda. E são perdas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, necessárias. É a bem da nossa espiritualidade sadia, do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade e também da nossa unidade. Também Jesus ensinando, ele vai confrontar os seus seguidores, os seus discípulos, as pessoas que o seguiam. Em Mateus 16:25 está escrito, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, Jesus está falando o quê? De perda. Jesus não está falando assim, não, tudo bem. Sabe, essa sua vidinha aí meia boca, pode ficar com ela, não tem problema, eu vou dar um tapa na sua lataria. Não, Jesus está falando assim, quem estiver disposto a perder a sua vida, ou seja, quem estiver primeiramente querendo salvar a sua vida pregressa, a vida terrível, a vida que hoje só nos traz lamento e decepção, aquela vida, se alguém quiser salvar, vai perder. Mas aquele que está disposto a perder essa vida, ele vai achar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, uma vida abundante. Porque o ladrão, ele vem para tirar, né? Roubar, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para
dar vida e vida em abundância. Mas para ter essa vida, nós precisamos renunciar daquela outra, perder aquela outra. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Amém? Estamos falando de perdas necessárias. Amém, Jesus? Paulo também, abra comigo esse texto, nós vamos acompanhar juntos. Paulo em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Ele diz assim: vamos ler o 7 e 8. Diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então Paulo está dizendo aqui nessa carta de prisão, que considerada carta da alegria, ele mesmo prisioneiro, ele estava manifestando a alegria dele, da vida em Cristo. Ele diz: para mim, o que eu considerava lucro, agora eu considero perda por causa de Cristo. Então, numa comparação, essa perda necessária não se compara com aquilo que nós estamos ganhando com Cristo. Amém? Então, querido, em nome de Jesus, que você deixe de uma vez por toda a vida pregressa. Eu fico assim, a entender como algumas pessoas falam: pastor, parece que depois que eu vim para Cristo piorou. Eu falei: meu Deus, você estava no inferno, você estava morto, você estava no lixo, você estava maltrapilho, você não tinha vida eterna, você não ia reinar com Cristo, e agora você é salvo, você tem vida eterna, Jesus te ama, independente da circunstância, Ele está com você até o final, e está pior? Tem alguma coisa errada. Não é porque eu estou passando prova. Sabe por que você está passando prova, querido? É para você ser aprovado, querida. O diabo tenta para tirar o pior de nós. Deus nos prova para tirar o melhor de nós. Ele está te provando para tirar o melhor que tem dentro de você, que Ele mesmo colocou, para que você deixe as coisas de menino e seja maduro. E tenha sentido, porque essas pessoas, elas querem buscar um sentido que não existe lá atrás. Não existe. Dinheiro não dá sentido, status não dá sentido, fornicação, adultério não dá sentido. Não dá sentido. Pode ter um prazer momentâneo, mas não é sentido de existencial. Sentido é aquele que renunciou, perdeu esse tipo de vida que não merece ser vivida, para viver a vida maravilhosa na presença de Deus. Então é incomparável. É incomparável. Pastor, mas está muita tribulação. Faz como Paulo. Amém, Jesus. Lá em casa está todo mundo assim, mas vai melhorar. Paulo, ele disse assim: esta leve e momentânea tribulação. Chama essa tribulação de leve e momentânea. Pastor, não dá não. Tá bom, aos seus olhos não dá, mas olha para a cruz, vê a tribulação que Jesus passou lá na cruz. Aí quando você olha para a sua, você fala assim: é leve e momentânea. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, querido, quando Paulo fala: para mim, o que era lucro considerei perda, é porque não tem comparação. E tem crente ainda querendo voltar para o passado, voltar para os rudimentos, voltar para a vida pregressa, sabe, aqueles vícios, aquela vida promíscua, aquelas vidas de jeitinho, de meias verdades, sabe, embaçada. Aquilo ali não é vida não. Vida de verdade é na presença de Deus. Pastor, mas eu estou na carne. Faça como Paulo também. Não sou eu, mas quem vivo.
A sua vida, se você abriu mão, se você considerou perda, já não é sua mais, é sua. É de quem? De Cristo. Então não sou eu, mas quem vivo. Diga assim, alto e bom tom para o inferno ouvir. Não sou eu, mas quem vivo. Eu acho que eles ouviram, né? Para o mundo ouvir também. Diga assim, não sou eu, mas quem vivo. Então quem que vive aí? Cristo vive em mim. Ah, pastor, mas eu ainda estou na carne. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. A justiça que Paulo renunciou é aquela justiça que ele achava que ele era bom, que ele ia fazer, que ele ia acontecer. Caiu do cavalo. Ele renunciou, porque essa justiça não é suficiente. Querido, preste atenção. A lei, ela reprova o mais excelente dos homens. A graça aprova o mais miserável deles. Então, quando Paulo bate no peito e fala assim, eu sou bom, eu sou fariseu, eu considero isso perda, porque isso não foi suficiente para eu alcançar o patamar do céu. Então, eu tive que me humilhar, perder aquela vida pregressa, e agora não é a justiça própria que procede da lei, mas a justiça que procede de Deus, a justiça da fé. Então esse viver que vivo na carne, está na carne, a carne ela inclina para o mal, vivo pela fé, eu já venci, Jesus já venceu, eu estou morto, morto não sente nada. Ah, mas ele me ofendeu, aí, alguém já fez isso? Foi no velório, velório não, lá no cemitério, velório, né, vamos respeitar, aí chegou assim, era um desafeto, ô desafeto, você, o que o morto fez lá quando você fez isso? Você não fez, né? O que ele fez? Por quê? Morto não faz nada, não sente. E você está morto. Quem está entendendo isso? Então esquece. Viva a vida de Deus. Vamos lá, meu pai. Eu sempre falo que vou acabar no horário certo. Só que eu ainda estou só na introdução. Ainda bem que essa igreja, ela é ávida pela palavra, né? Eu falo, nossa, domingo que vem, eu acho que metade da igreja não vai vir depois que eu acabei passando 5 minutos do horário, 10. Aí está a igreja cheia, né? Olha só, povo beriano, negócio da palavra de Deus, né? Isso mostra que você, não arreda a pé, gosta da palavra. Amém, Jesus? Isso é bom, bom sinal. Mas eu tenho que melhorar também. Agora preste atenção na observação que eu vou fazer. E você já percebeu isso. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas não sabem lidar com perdas. Não é verdade? A criança não quer perder. Ela não quer perder alguma coisa. Crianças hoje não gostam de ouvir. Ninguém gosta, mas parece que muito menos agora. O não. E elas se tornam manipuladoras. Querido, acontece nas melhores famílias. A gente tem que lidar com esses caprichos também, mas a gente está vivendo numa sociedade, e exatamente por causa de não saber com perdas, não saber lidar com perdas, que as pessoas estão ficando, sabe, manipuladoras, e elas estão ficando ressentidas, elas não podem nem passar um período de sofrimento. Não, você merece ser feliz. Na verdade, nós merecíamos nada. Jesus é que conquistou, e a felicidade está nele, fora dele não há felicidade, alegria verdadeira. Então crianças não querem perder algo, ou ouvir um não, se tornam manipuladoras, não sabem lidar com perdas. Adolescentes, jovens, não querem perder o que está na moda, o que todos fazem. Querido, o que todos fazem é o que todos fazem, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Amém, Jesus? Os piores erros do homem é quando ele age baseado na razão, emoção, cultura ou tradição. E nesse caso é a cultura. Ah, todos fazem assim, a cultura dominante é essa. Não, você não é todo mundo, você é filho de Deus e você morreu para si mesmo, largou fora aquela vida pregressa e vive a vida de Deus. Então, às vezes, faz chilique. Eu quero isso, eu quero esse celular da última moda, e o pai não tem condições. Eu glorifico Samuel também por muitas coisas, mas eu gosto muito dele, da simplicidade dele. Eu sou
O meu celular foi daquele Nokia 1100, sabe aquele de teclado emborrachado que tinha uma lanterninha? Eu dei para ele, falei, cansei desse aqui, filho, toma. Ele recebe com bom grado, dando glória a Deus. Ele não tem problema com isso. Ele tem dificuldade, às vezes, de pedir até alguma coisa. Ele fala, pai, está tudo bem aí, está o orçamento? Aí eu faço igual aquela mulher, que o filho morreu, eu falo assim, está tudo bem. Pela fé eu falo, né? Amém, Jesus? Temos que ensinar os nossos jovens. Tem hora que vai perder. Mas em Cristo o que perde é ganho. O reino é diferente. O que dá, recebe. O que perde, ganha. O que humilha é exaltado. O menor é o maior. É assim. Quem está entendendo isso? Perdas necessárias. E aí, esse mundo que não sabe lidar com perda, até adultos também não sabem. E o pior é aquele que quer voltar a ser garotão. Perdeu o tempo, perdeu, boy. Eu sou cinquentão, já tenho que entender. Ontem a irmã aqui na Jornada Visão, eu posso chamar o senhor de senhor? Ou não? Me chama de senhor. Estou com 50 anos. Eu esperei tanto esse momento, fazer 50 anos, me chama de senhor. Então pronto. Perdi minha juventude, mas perdi naturalmente. Mas a Bíblia fala que a nossa mocidade se renova no Senhor, então no Senhor eu vou renovar. Amém? Amém, Jesus? Então, sabe, adultos que não querem perder bens, prazer, se tornam, sabe o quê? Materialistas, humanistas, hedonistas. O hedonismo é a pior coisa que tem nessa geração, e havia desde a geração do primeiro século, que é o quê? É você ter prazer a qualquer custo. E tem adulto fazendo isso a qualquer custo, tem que ter prazer, não sabe lidar com perdas. Amém, Jesus? Glória a Deus, porque vocês vieram, também dá uma impressão que nós estamos acabando a mensagem, né? Aleluia. Isso acontece no mundo, sabe? Isso acontece aonde? Diga, no mundo. Isso que nós acabamos de falar, que o mundo não sabe lidar com perdas. Isso acontece O problema é quando os filhos de Deus que estão no mundo, mas não são do mundo, agem como se fossem. Então eu não estou pregando para o mundo, eu estou pregando para a igreja, para o povo de Deus, que está no mundo, mas o mundo não está nele, e não pode agir como tal. Tem que saber lidar com perda, sabendo que o Senhor tem o melhor, Ele está no controle, os céus não estão em crise, nós cremos em milagres. Amém, Jesus? Fala assim, aqui não, em nome de Jesus. Sabe, preste atenção, a sua vida não é uma vida melhorada, você não é um pecador melhorado, mas você é um santo transformado. O Evangelho, querido, ouça isso e entenda de uma vez por todas, não busca melhorar o mundo, o Evangelho busca transformá-lo. Deus não está dando um tapa na lataria da nossa vida pregressa, Ele não quer um pouco de levedo, Ele quer uma nova massa, um novo coração. Não é você que deve parecer com o mundo, mas o mundo que deve parecer com você. Nós somos luz e sal dessa terra. Amém, Jesus? Eu quero te dizer que você já foi aceito. Talvez você está aqui, mas pastor, eu não tenho conseguido. Querido, que Cristo conseguiu por você, você precisa andar, se mover por fé, crendo que Ele conseguiu. Se Ele conseguiu, Ele te deu, logo você também conseguiu. Mas quando você esquece Cristo, a justiça que vem da fé, deixa de olhar para a cruz, então você vai se afundar na sua limitação carnal. Então você precisa primeiramente saber que você já foi aceito. Qualquer perda que for necessária no curso da sua vida, Deus está no controle, você já foi aceito por Deus. Sabe, o que você já recebeu dele já é suficiente. Os filhos de Deus não perdem tempo. Como nós falamos aqui no início, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Eles não ocupam seus pensamentos com futilidades e coisas que não edificam. Eles verticalizam, eles olham para a cruz e eles sabem que o processo, por mais doloroso que seja, vai produzir eterno peso de glória. E ele vai sair cantando do outro lado o canto da vitória. Quantos querem cantar o canto da vitória? Querido, então começa a treinar hoje, porque senão você vai ficar sem tom e harmonia depois.
nós precisamos entender que nós não estamos reféns a essas situações ou contingências da vida. E muitas vezes nós temos usado a rede social para, desabafar as nossas mazelas. Não faça isso, procure o Senhor, vai para o seu quarto, faça como o Tiago orientou, ore um pelo outro e confesse o pecado um ao outro para você ser curado. Mas outro não é a Maria fofoqueira, não o Zé da esquina, não é uma rede social, é o quem? É o presbítero, é o líder, o mentor, o tutor, o discipulador, o líder, um irmão mais velho que está ao seu lado para ombrear e orar com você e por você, para fazer você suportar às vezes uma perda, porque há perdas que realmente doem, parece que amputaram uma parte do nosso corpo. Amém, Jesus? Eu vou falar aqui rapidamente, na célula você vai desdobrar isso. Eu vou dar só as referências. Quais tipos de perdas necessárias que nós precisamos ter? Primeiro, a perda do velho coração. E Ezequiel 36, 26, a Bíblia diz que Deus nos deu um novo coração. Então nós temos que perder o velho. A perda da velha mente. Em Romanos 12, 2 diz que nós devemos renovar a nossa mente. Então temos que renunciar, perder a velha mente. O velho traje, o velho vestido. Jesus falou que nós devemos nos revestir. A palavra diz que nós devemos revestir do novo homem. O velho vinho, o vinho ainda onde havia dissolução, bebedice, orgias, esse velho vinho nós devemos renunciar, perder, é uma perda necessária, e devemos receber o novo vinho, o vinho novo, em odres novos, para que nós possamos beber do Senhor e vivermos a vida que Deus tem de alegria verdadeira na presença dEle. O velho fermento, que era o fermento da maldade, da sensualidade, nós devemos perder, para ter agora os asmos da sinceridade e da paz em Cristo Jesus. Perdermos o velho homem, amém? Proibido encontrá-lo, viu? Ele vai tentar aparecer assim, você foge dele. Não encontre o velho homem, ele já está morto e sepultado. Não vá ao cemitério encontrá-lo, porque você agora é vivo, e o Senhor é Deus de vivo, e você vive na presença do Senhor. E a velha vida é aquela que nós tínhamos, das quais nós só tínhamos o quê? Uma contabilidade negativa. Esse texto aqui é interessante, de Romanos, capítulo 6, versículo de número 4. Diz assim: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então renunciamos à velha vida para andarmos em novidade de vida. Perdas necessárias, não só necessárias, mas essenciais. Não só necessárias, essenciais, mas também relevantes, e que vai dar sentido para todo o seu existir até que Ele venha. E eu quero terminar essa mensagem, não poderia deixar de fazer, falando das perdas desnecessárias. É um alerta à igreja. Não posso alertar o mundo quanto a isso, porque eles ainda não aprenderam a renunciar e a viver também momentos de perda. Mas a igreja em Cristo precisa aprender e viver assim. Perdas necessárias. Em 2 João, capítulo 1, verso 8 diz: acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado para não perderem aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o galardão completo. Eu vou ler na outra versão aqui, e diz assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então, essa é uma perda desnecessária, quando nós não temos cuidado e abrimos mão da nossa recompensa que temos e teremos em Cristo Jesus. Exemplos de perdas necessárias na Bíblia: Adão perdeu a inocência, Esaú
perdeu o direito de primogenitura. Sansão perdeu a força. Saul perdeu o trono. O filho pródigo perdeu o lar. O rico perdeu a alma. Todas estas foram perdas desnecessárias, condutas que as pessoas poderiam se autodeterminar pela fé e não ter esse tipo de perda. O que eu quero falar é que nós muitas vezes só valorizamos as coisas quando as perdemos. A maioria desses casos, se não todos que nós citamos, houve um recomeço, porque o Senhor é um Deus de recomeço. Não importa se você também passou por um momento de perda na sua vida, e hoje você está identificando que foram perdas desnecessárias, não precisava disso. Perdeu sua inocência, perdeu o seu direito de primogenitura, perdeu a sua força, porque deixou de se renovar no Senhor e na força do seu poder, perdeu o seu trono, na verdade, o seu governo como um homem e uma mulher de Deus, perdeu o seu lar, porque afastou-se da congregação da casa do Pai, e muitas vezes até perdeu, não a sua salvação, se você uma vez foi salvo, mas perdeu a pureza de viver como salvo, perdeu aquilo que está alojado na alma, os sentimentos de ser de fato filho de Deus. Hoje o Senhor está te dando a possibilidade de recomeçar. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Ainda que houve perdas necessárias ou desnecessárias, você precisa saber agora que há um começo novo. Você precisa agora valorizar mais ainda aquilo que você perdeu, e precisa agora se colocar diante do Senhor. Hoje é o dia da nossa morte, morrermos para tudo isso que, não pode trazer nada de bom, entregarmos a nossa vida, como um aroma, um sacrifício santo, suave, na presença do Senhor. Eu quero te pedir agora que você fique de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu peito, na altura do seu coração. Talvez você está aqui dizendo: teve perdas que eu não dei causa, teve perdas que de fato aconteceram, e eu quero reconhecer que Deus sempre esteve no controle, e eu quero sair aprovado do outro lado. Eu quero sair aprovado do outro lado. Mas aquelas que eu dei causa, eu quero recomeçar. Eu quero reconstruir. Eu quero me retratar. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar à inocência. Eu quero voltar a governar primeiramente o meu coração, que ficou em devaneios e achou que a outra vida, não. Eu quero voltar para a presença, para a casa do Senhor, para a presença do Pai. Eu quero reinar em vida. Eu não abro mão do galardão. Eu não vou considerar como perda essas coisas, porque diante da sublimidade de Cristo Jesus, essas coisas são incomparavelmente inferiores. Aquelas que eu tenho em Cristo são acima de qualquer comparação. Eu estou aqui, Senhor, fala com Ele agora. É sua oração, é sua vida. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor, falando: Deus, me dá um novo coração. Eu abro mão, renuncio o velho coração, as velhas vestes, a velha vida. Dá a Deus esse novo, mesmo que eu tenha que perder, mas eu vou ganhar. Eu quero, Pai, recomeçar. Fala com Ele agora. Fala: Pai, eu quero esse amor no meu coração, esse amor que é o vínculo da perfeição em minha vida. Eu quero ser aperfeiçoado nesse amor. Aleluia. Eu sei que o Senhor não quer me perder, e eu também não quero te perder. Eu sei que a sua mão ainda está estendida. Sim. O Senhor não tem mais. O Senhor não tem mais outro propósito senão me salvar, me resgatar. A sua mão não está encolhida para não salvar. Seus ouvidos não estão cerrados para não ouvir. E eu queria agora que você, então, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, orasse comigo
Vamos orar todos juntos e você pode orar dizendo assim: Senhor meu Deus. Todos orem assim: Senhor meu Deus, nesta manhã eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia andei em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, você fez esta oração que fizemos juntos e se identificou com ela? No seu coração agora há uma chama ardente dizendo: esta foi a minha oração, eu me identifiquei com ela. Talvez reconhecendo Jesus ou voltando aos caminhos do Pai, você se identificou. E esta não é apenas a sua realidade, mas também a sua decisão. Você deseja e quer, mesmo diante de perdas, o recomeço e o ganho que você tem na presença do Pai. Então, se você orou e se identificou com ela, com esta oração, levante agora a sua mão, que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui. Isso, você que orou e se identificou com esta oração, você pode levantar a sua mão mais alto que você pode. Esse é o dia do recomeço. Esse é o dia de salvação, de reconciliação. Esse é o dia que a perda vai fazer sentido como um ganho imensurável, acima de qualquer comparação. Então você que levantou a sua mão, eu queria que você deixasse o seu lugar agora. Eu já estou aqui, olha, nós vamos orar juntos. Saia do seu lugar, você que levantou a sua mão, e venha aqui à frente. Isso, venha, isso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, irmã. Sabe, o Senhor está fazendo novas todas as coisas, creia nisso. Isso, você que levantou a sua mão, venha, nós vamos orar juntos. Isso, saia do seu lugar. Talvez você está aí e está dizendo: o meu lugar não é aqui onde eu estou, mas é lá na frente. Então eu vou sair do meu lugar, eu vou lá, porque eu sei que eu estou em casa. Não há, sabe, não há vergonha. O Senhor Jesus levou toda a vergonha lá na cruz. Não há constrangimento, porque eu estou livre para abrir mão, renunciar o que for, para viver o novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas, nós as abençoamos, declaramos, ó Deus, um novo coração, novas vestes, Pai, nova vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, traga a revelação de que elas estão abrindo mão, elas estão perdendo a sua própria vida, mas vão encontrar a vida de Deus, reencontrar o caminho da salvação, o caminho da reconciliação, o caminho da santificação. Pai, em nome de Jesus, que no coração dessas vidas preciosas que estão aqui diante de mim, e principalmente diante do Senhor, Pai, que haja esta revelação que eles são amados, que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para eles, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que eles vão viver crendo nas promessas, ainda que estejam renunciando e perdendo a sua vida pregressa, acharam a vida abundante de Cristo, e vão viver para a glória do Senhor e até a eternidade. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, olha, quando eu olho para vocês eu vejo a glória de Deus, porque um dia também eu fiz essa decisão, e eu não queria outra coisa senão correr para alcançar uma nova vida em Cristo, e é o que o Senhor nos propõe.
Sabe, não que não possamos falhar, mas se falharmos, nós temos Jesus do nosso lado. Se cairmos, o cair é do homem, mas o levantar é dele, ele nos levanta, porque temos essa nova vida, essa esperança que não se confunde. Amém? Mas o mais lindo é isso, nós temos Cristo, nós temos o Pai, mas nós temos uma família também. Por isso a Bíblia fala, melhor serem dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. E é o que eu quero propor para vocês. Primeiramente é isso, saiba que vocês são amados, o Pai os ama, Jesus está com vocês, mas também esse mesmo Pai deu a vocês uma família, família da fé, que vai estar ao lado de vocês, e dela vocês podem contar, com ela vocês podem contar, tá bem? Tá bom? Então eu vou contar até 3, depois da contagem eu queria que vocês se voltassem para trás e conhecessem a família, uma parte dela, recebesse o abraço dessa família, pode ser? Amém? Vamos contar a família, igreja, 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber, filho meu, estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. De braços abertos quero te receber, filho meu, estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Braços abertos, quero te receber. E eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Cadê? Eu vi o Weslon, cadê o irmão Weslon ali atrás? Você trouxe os livros? Amém. O irmão Weslon, Michele, eles trouxeram vários livros ali, vão deixar no stand IBA, sobre o balcão do stand IBA, isso. E são livros, são maravilhosos. Muitos desses livros eu li e recomendo. Livros para célula, para liderança celular, discipulado, mentoreamento, livros também de cura interior. São vários livros lá cristãos, claro, e livros que vão abençoar a sua vida. Ele está doando esses livros, certo? Então você pode passar lá e escolha. Lembre-se que tem outros que querem também, então pode pegar alguns lá, são vários, mas também tem outras pessoas que querem também, amém? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, semana de bênção e vitória em nome de Jesus.